Senhor, para a igreja, graças a Deus, que nós estamos aqui mais uma vez, né, na sexta-feira. Eu gosto muito da sexta profética e todos os cultos. Eu não sabia que ia pregar hoje, né, meu irmão disse que o pregador não veio, mas estamos aqui para falar de Jesus, porque o Espírito Santo é quem conhece, quem fala, quem prega é o Espírito Santo. Estava meditando na palavra rapidinho e Deus, desde em casa, eu estava lendo essa mensagem, ou essa palavra, né? Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Ela é tipo uma nascente. A Bíblia, ela é tipo uma nascente de um rio. Começa bem pequenininho. Simplesmente um versículo, ela se transforma em uma grande mensagem. E o que a palavra de Deus pode fazer em uma simples frase, a gente não pode medir, porque é uma fonte que vai para o mar. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ler no livro de Lucas, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. É bastante conhecida essa passagem, né? Evangelho de São Lucas. Deus, Ele sabe e nos leva para a sua palavra. Hoje, numa sexta-feira profética, a palavra, a Bíblia é a verdadeira profecia, porque é a boca de Deus falando, é o Espírito Santo, porque Ele disse: onde tiver dois ou três, eu estou presente. Se você prestar atenção num simples detalhe, Deus pode falar com você e você sair daqui com a resposta. Louvado seja Deus, porque às vezes, muitos dias eu não vou para a sexta profética, porque simplesmente é o mesmo jeito, é aquele, não é, irmão? Mas quem faz o culto somos nós. Jesus falando com aquela mulher, quando chegou lá na cidade de Samaria, na entrada, Ele falou dos verdadeiros adoradores, né? E o Pai procura os tais que assim o adore. Louvado seja Deus. Mas no livro de Lucas, nós vamos ler capítulo 1, o versículo 5 em diante. No final da mensagem, nós entenderemos o que Deus quer falar conosco. Eu vou ler o 5, o 6 até o 7, e depois Deus vai nos levar, porque Deus quer falar comigo. Quando eu li essa mensagem, Deus falou comigo. Quando Deus fala é porque nós estamos precisando. Às vezes a gente só quer resposta, mas a palavra de Deus, quando a gente é um aluno na escola, a gente vai aprender a vencer, não é? A gente, quando não sabe ler a Bíblia ou qualquer letra, uma frase é nada, você simplesmente não entende, simplesmente letras. Mas quando você vai para a aula ou estudar, quando você olha para a letra diz muitas coisas. Assim é quando a gente conhece Jesus. Assim é quando a gente ouve a palavra. Diz assim a palavra de Deus: existia no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Seu nome era Isabel. O 6, era ambos justos. Versículo 6, preste atenção. Talvez você precisasse de uma palavra mais fervorosa, mas hoje Deus vai falar que nem falou com Elias na caverna, porque Deus falou comigo. Como Deus falou com Elias na caverna, Deus vai falar comigo e falou na caverna. E era ambos justos perante Deus, justo perante Deus, e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filho, porque Isabel era estéril, ambos eram avançados em
idade. Nós vamos lá para frente para nós entender, depois nós citamos alguma coisa. No mesmo capítulo, o versículo 19 diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te, dar-te esta alegria, esta alegre novas. Que história mais impactante! Que história mais linda! É a mensagem de Zacarias. Quando a gente lê, às vezes a gente diz assim, mas eu estou tanto tempo na igreja, né? A gente sou crente mais de 10 anos. Eu mesmo tenho quase 30 de crente. Eu aceitei Jesus com 14 anos. Estou com 44, 30 anos. De crente. E Deus continua surpreendendo. Não é tempo de crente que conhece a Deus. Eu não conheço Ele por ninguém. A gente só conhece a Deus aquilo que Ele permite que a gente conheça. Que Deus é infinitamente. O que Ele é, Ele pode fazer na nossa vida. Só que Ele só faz aquilo que Ele quer. E na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. A Bíblia diz que Zacarias era avançado em idade com Isabel. E já tinha muito tempo. E não tinha filho. Naquele tempo. E era sacerdote. Quando a gente lê o versículo 6, a gente vai entender. E era justo. Era justo. Porque no tempo de Jesus, nesse tempo desse Zacarias aqui, a palavra de Deus estava, os sacerdotes estavam todos corrompidos. Quando a Bíblia vem frisar que era justo, é porque tinha os injustos. Tinha os sacerdotes que pregavam, que falavam de Deus, mas não vivia a palavra de Deus, não esperava a promessa. Mas Zacarias permanecia fiel. Independente da idade, independente que não tinha filho, herdeiro. E o que chama a atenção é que ele ia orar todos os dias. Olha só, versículo 9: segundo o costume sacerdotal. Costume quer dizer rotina. Aquilo que é costume é aquilo que sempre faz, é aquilo que praticamente é repetitivo. Já estou costumeiro. Eu vou para a sete profética, ou vou para o culto no domingo, é a mesma coisa e não acontece nada. Foi quase um dia desse normal, comum, como hoje. Zacarias, se eu vou para a igreja, ou seja, eu vou lá para o templo, eu vou oferecer. Já tenho orado bastante, mas eu vou orar. Todos nós temos uma causa na mão do Senhor. Quem tem causa na mão do Senhor aqui? Todos nós temos. Todos nós temos causas que o homem não pode resolver. Que nós entra de noite no quarto, hora de madrugada, hora de manhã, hora de tarde, vem para o ciclo de oração. Já faz 10 anos, o tempo passa e a coisa não muda. Zacarias estava praticamente assim. Era o dirigente do culto naquele dia. Eu vou oferecer o sacrifício. Zacarias estava precisando de um filho. Faz mais de 70 anos de casado ou de vida e nada acontecia. Mas ele continuava indo para o culto profético. Ele continuava indo para o culto da família. Ele continuava a ir sacrificar a Deus e não deixava de adorar. Nós vivemos numa geração que o povo chama geração Z, já vai ensinar onde, inventa nome. Ou a gente mesmo, já estão pegando esse ritmo. Já estamos vivendo no tempo que queremos tudo pronto.
Hoje a gente vai para a escola estudar e o professor passa lá uma prova, a gente já vai lá no celular, ou no computador, ou na matemática, já responde tudo fácil. A nossa geração hoje, principalmente nós precisamos, a nossa juventude não está aprendendo, não está vendo aquele tempo mais difícil, que para cozinhar uma galinha, tinha que ir para a mata tirar a linha. Que para cozinhar um feijão, tinha que ir para a mata, catar madeira, para acender um fogo, porque não tinha gás, era fogo de lenha. Estamos numa geração dizendo: se Deus não fazer, eu não vou mais para a igreja, não vou mais dar glória, não vou mais. Se não for assim, eu não vou mais dirigir o conjunto. Se não for assim, não vou mais adorar. Nós estamos numa geração assim, irmão. Zacarias não permaneceu da mesma coisa, o mesmo fervor, ia orar, ia consagrar, ia oferecer a Deus. E ele orando por um filho. Quando eu li essa mensagem de Deus, eu sou tão pequeno. Como a gente é falho, como a gente não persevera. Se você ler o texto completo da vida de Zacarias, até o anjo chegar e surpreender. Deus não está preocupado com o nosso tempo. Às vezes a gente quer dizer a Deus como Deus trabalhar. Às vezes eu questiono: Deus, porque eu queria assim, que a minha vida fosse assim, e não é. Deus hoje está te chamando para você deixar de ansiedade. É um tempo de estresse. A natureza, tudo muda. Desde os anos 90, eu nasci em 82. Desde aquele tempo vem evoluindo, né? Veio a televisão, evoluiu a comunicação. O ser humano, para se comunicar com o outro, era por carta. Era aquele meio mundo de tempo. Alguém ia para São Paulo para a pessoa escrever para o outro lado, chegava com um mês depois. Talvez quando vinha saber, a pessoa já tinha morrido. Mas o homem veio aperfeiçoando e aproximando cada vez mais. Hoje, no simples clique, você já está vendo a pessoa ao vivo e a cor. A pessoa está lá na China, você fala com ele como se estivesse aqui, frente a frente. Mas tem uma coisa que não mudou, porque Deus não muda. E nós estamos se esquecendo dessa coisa. A Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. Pode tudo mudar, eu não mudo. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Pode evoluir a IA, pode evoluir a tecnologia, a ciência, mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, desde o primeiro sacrifício até o último sacrifício. Para falar com Deus, a forma é a mesma. Para nossa voz chegar diante de Deus, é a mesma forma. Sabe por que hoje a gente está mais frio? Porque deixamos de se comunicar com Deus. Sabe por que hoje a gente não vê mais milagre? Porque o povo deixou de se comunicar com Deus. Porque o homem não ora mais. Nós oramos mais da forma que orávamos. O nosso ciclo de oração não é mais como era antes. Mudou a forma de falar com Deus, não vai chegar lá. O irmão falou sobre Daniel. Daniel colocou um propósito de 21 dias. Todos os dias orava de joelho, tem que ser a mesma coisa, seja no Egito, seja na Babilônia, seja em Israel. A forma de falar com Deus sempre foi a oração.
Sabe por que Deus não está mais respondendo? Não é porque Ele deixou de ser Deus, é porque nós deixamos de se comunicar com Ele. Mudou a forma de eu falar com o irmão, se comunicar com Ele, mas com Deus é a mesma forma. É sempre de joelho, é sempre de joelho. Zacarias costumeiramente ia orar e oferecer, costumeiramente, todos os dias. Deus não me deu, Deus não falou, Deus não respondeu, Deus não fez nada, mas eu vou orar, eu vou continuar orando a Deus. Eu quero dizer nessa noite, é uma cesta profética. Se você tem orado, veja o que diz aqui. Quando o anjo aparece para Zacarias, leia para você ver. Toda a multidão, versículo 10 em diante. Toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu, temor sobre ele. Veja, Zacarias estava orando e oferecendo a Deus. O anjo apareceu do lado do altar. Veja a surpresa. Mas o anjo lhe diz: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, quer dizer que Zacarias teve medo. Mas o versículo 19 diz: eu vim te trazer uma alegre novas. Naquele culto que Zacarias estava costumeiramente ir, foi um culto em que Deus olhou para o anjo Gabriel e disse: Gabriel, hoje é o dia que eu vou responder. Talvez depois de 70 anos, depois de 50 anos, Deus disse: eu vou responder a oração de Zacarias e vou lhe dar um filho. Deus surpreendeu Zacarias. Deus surpreende Zacarias na sua velhice. Deus está me dizendo que tem gente aqui que Deus vai surpreender por esses dias. Quem crê na palavra de Deus? Eu não costumo dizer, mas olha para o teu irmão, diz assim: Deus vai te surpreender. Diga de novo: vai valer a pena. Vai valer a pena orar de madrugada. Abaixé de canto. Teu esposo diz assim: porque vai para o ciclo de oração mais uma vez? Porque tu vai mais para o culto? Até os crentes dizem: tu quer ser mais crente? O teu propósito é com Deus. Não importa o tempo, não importa, aleluia, o ano. Deus vai chegar com surpresa nesse lugar, na tua casa. A multidão estava lá fora, mas Zacarias estava lá perto do altar. Zacarias estava fazendo a obra. Zacarias não deixou de ir para o culto. O anjo aparece a Zacarias. E eu quero te dizer: não se surpreenda se o anjo chegar até você. Não se surpreenda se algo acontecer, algo extraordinário vai acontecer e Deus vai surpreender, porque Deus surpreende a cada dia. A Bíblia diz que o discípulo estava em um alto mar e o vento soprava para lá e para cá, e Jesus levanta e repreende o vento, e ele se surpreende, diz: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus tem voz sobre o vento.
tem poder sobre a natureza. Hoje eu liguei a notícia, diz que está tendo aí um vendaval lá para o lado do sul, derrubando tudo. É tanta tempestade, é terremoto. O povo está atônito, sem saber o que fazer. Mas o meu Jesus, Ele tem domínio e poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a água e sobre toda a tempestade. Só precisamos ser que nem Zacarias. Não desistir. É que nem eu estava falando. Precisamos perseverar em oração. A oração sempre foi a forma de falar com Deus, pastor. Paulo e Silas estavam na prisão, apanharam o dia inteiro, colocaram na prisão, amarraram os pés e as mãos. Não tinha mais o que fazer, mas tinha a boca para orar e o coração para adorar. Quem veio adorar aqui? Começaram a adorar, começaram a orar. Um orava, o outro cantava, até as cadeias abrir. Eu quero te dizer, se o crente, se a igreja quer avivamento, vai precisar voltar a orar de joelho. É tanta gente querendo que o país melhore. É tanta gente querendo que mude a situação do país, que mude a saúde. É tanta gente doente nos hospitais que não para fazer um exame, é uma fila. A gente de 4 em 4 anos vota para um presidente, parece que começa a mesma coisa, a luta é o mesmo, o salário não muda. Sabe por quê? Porque quem muda a nossa situação é Jesus. A nossa firmeza não está no político. A nossa fé, ou a nossa prosperidade espiritual e financeira não está no novo presidente que pode entrar daqui mais para frente. A nossa fé e certeza está no Senhor Jesus. Queremos tudo fácil. A igreja precisa orar e deixar de confiar em presidente, em homem, porque tudo está no controle de Deus. Por isso que Zacarias não deixou de orar. Pode mudar, passará o terra, todo mundo pode mudar, mas a igreja precisa voltar a orar de joelho, precisa incentivar os membros a orar, precisa incentivar os membros a consagrar, precisa os membros a buscar o dom espiritual, e você vai ver o que Deus vai fazer nos nossos cultos. É tanta campanha de prosperidade, não sou contra. É tanta coisa positiva, mas para receber de Deus, que nem Zacarias, tem de continuar orando. A Bíblia diz que Ana, ela recebeu, mas Ana ela ia sacrificar a Deus. Hoje nós estamos assim, vamos botar o programa, a campanha do imediato de Deus. O povo não quer mais sacrifício, só querem receber. Não quer mais orar, agradar a Deus. Quando você vai falar com a pessoa face a face, é mais fácil estar na presença, porque sente a presença. Quando você fala com Deus face a face, de madrugada, você sente a tua alma se alegrar, você sente a tua alma se fortalecer, porque você está na perseverança diante do Pai. O próprio Jesus, irmão, nos ensinou a orar. E a igreja precisa, porque Jesus se preocupou em ensinar a orar, pastores. Porque é por meio da oração que a gente fala com Ele. É por meio da oração que a gente diz: Senhor, Pai, eu estou precisando, mas eu não aguento mais. É o Pai, Jesus falando, é o Pai que o filho pedir um pão e dará uma pedra.
Para o pai, o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Não, o pai que está no céu, ele fará tudo, ele dá aquilo que nós pedimos. Se a sua palavra estiver em nós, Deus está dizendo: continua orando, buscando, em oração, em jejum, que aquilo que há de vir vai acontecer na nossa vida. Olha o que Jesus, capítulo 6 de Mateus. Eu gosto de Bíblia, porque Bíblia transforma, irmão. Tem muito movimento sem Bíblia. Capítulo 6 de Mateus. O 5 e o 6, o versículo diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprais em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelo homem, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas o 6, como ele diz o versículo 6? Mas tu, onde fala tu? Para nós, discípulos que conhecem a Deus. Quem conhece a Deus aqui? Então, para quem conhece a Deus? Mas tu, quando orar, entra no teu aposento, quer dizer quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. Olha a forma de receber de Deus. Talvez a gente diga assim: ai, mamãe, pensando que pô, dá muito dinheiro, fazer promessa, fazer sacrifício de tolo. Ele está dizendo: tu tem algum problema para resolver? Tem alguma coisa que está precisando? Fechando a tua porta, tu entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Ninguém sabia o momento em que Zacarias ia receber, e em secreto Deus surpreendeu Zacarias. Pastor, qual é a palavra profética nessa noite para os irmãos que vieram? Porque quem não veio, não digo que perdeu, tardou. Deus está dizendo: em secreto Deus vai te surpreender. Zacarias não saiu da presença de Deus do mesmo jeito naquele dia. E hoje eu quero que você saia daqui dizendo: Deus está ouvindo a minha oração. No tempo certo Ele vai mandar o anjo trazer a minha vitória. No tempo certo o anjo vai aparecer e vai trazer boas novas. Se prepare para ver o anjo de Deus trazendo a bandeja para operar o milagre. Aquilo que estiver doente, aquilo que tiver, aleluia, com câncer, Deus vai mandar o anjo com a bandeja para operar. Vivemos em um tempo em que precisamos dessa forma, fazer que nem Daniel. O joelho está doendo, mas eu estou de joelho. As lágrimas estão correndo, mas eu estou de joelho. As coisas estão ao contrário, mas eu estou de joelho. É a forma de falar com Deus. Ainda é oração, ainda é de joelho, pelas madrugadas, de manhã, à tarde, à noite, ainda é de joelho. Não é de um carro bonito, não é quem oferta mais, aleluia.
não é quem sabe pregar melhor, não é o mais rico. Deus não faz acepção de pessoa. É a mesma forma, seja rico ou pobre, para falar com Deus tem que dobrar o joelho, tem que se humilhar. Quer avivamento, quer Deus batizando com o Espírito Santo, quer uma juventude cheia, quer uma igreja com muitos jovens, tem que ensinar os jovens a orar. A gente vê pessoas querendo encher templo com jovens, querer que a igreja lote de mocidade, mas os verdadeiros sacerdotes, que somos nós, que somos os mais velhos, não estamos dando exemplo de oração. Quando eu aceitei a Jesus, não é viver de passado não, irmão, é de experiência. Na semana da Santa Ceia tinha uma semana toda de oração. Quando ia ter o culto do jovem, era a semana do jovem de oração, e Deus batizava, operava. É orar, porque a oração ainda remove montanha. Que Deus possa continuar abençoando a igreja, porque nós estamos aqui porque os nossos antepassados oraram, os nossos antepassados sofreram. As coisas para falar com Deus não mudam, porque Ele é o mesmo, e Ele não muda. E eu creio que essa palavra faz a diferença na nossa vida, porque mesmo o livro aqui de Mateus diz que nós somos o sal da terra. Capítulo 5, versículo 14. Vós sois o capítulo 5, no mesmo capítulo, o versículo 13, nós somos o sal. Por que o sal? O sal muda o seu gosto? Seu sabor? Não muda. Porque o crente Jesus, o Senhor, porque o Senhor ilustrou a gente como sal da terra. O sal não muda. O sal é branco e é salgado. Não muda. E ele continua dando gosto, não é? Se você pegar uma comida, for comer sem sal, você não gosta desse sal. Pode ser o melhor prato, tem que botar sal. Tudo pode mudar os ingredientes, tudo, mas não pode mudar o sal. Ei, a terra precisa do crente como sal. Não crente exagerado, não sal demais, mas equilibrado. Ele não pode ser exagerado demais, nem também não pode deixar de ser salgado, porque a Bíblia diz: se deixar de ser, é pisado pelos homens. Sabe por que o evangelho, muita gente aí estão sendo zombados? Porque deixaram de ser sal. Muita gente diz assim: a igreja dos evangélicos não é mais o mesmo não, está igual a qualquer coisa. É show gospel, é hip hop, é não sei o que, é tanta coisa. Deixaram de ser sal, estão deixando de dar o sabor, estão parecendo mais com o mundo do que com Deus. Aí quer que Deus opere do mesmo jeito. Como é que Deus vai operar se Ele é o mesmo? Por isso que Ele diz, Jesus: vós sois o sal da terra. Aí o versículo 14 diz também: vós sois a luz do mundo. Como é essa luz? Se essa luz mudar, a gente vai perceber sim ou não? Essas luzes aqui, ela piscar, vai perceber. Então ela não pode mudar, a luz é a mesma, tem que ser assim. É sempre assim, claro. Então o crente, irmão, é a luz, é o espelho do mundo. Porque tem que olhar para nós e ver Deus, tem que ver Jesus em nós, né? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando a igreja e que fique com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Peço que a igreja continue orando pela minha casa e pela minha família.